Como está, deputado? Tudo bem? Pô, uma honra, né? Ser comparado com o Ulisses Guimarães, né? Estamos longe ainda, né? Mas, enfim. Mas queria agradecer mais uma vez aí o convite, né? De estarmos aqui com toda a audiência da Fórum e obrigado mais uma vez. Leonel, terminei a conversa com o Emir e queria começar com você por aí, com o fiasco, o fracasso completo da tal da greve geral bolsonarista ontem, né? Não parou nada, não teve greve nenhuma. O que teve são o que parecem, não sei qual é a sua avaliação, mas a mim parece as últimas arruaças, né? Os últimos gritos de arruaças. E aí houve duas arruaças, uma em Novo Progresso, outra em Rio do Sul. Até o comando do Exército está pedindo para o governo do DF tirar os caras da frente da sede do Exército lá em Brasília, porque estão atrapalhando o dia a dia do trabalho deles. Como é que você viu? Como é que você vê esse cenário dessas arruaças e o comportamento das chamadas autoridades? Ou melhor, fala os comportamentos, né? Porque parece que há comportamentos distintos. Né? Não, em primeiro lugar, são criminosos. Essas pessoas que estão hoje se manifestando em frente a quartéis generais, fechando estradas, são criminosos. Não por se manifestarem, tá? Isso eu quero deixar claro. Acho que a gente tem que fazer essa diferenciação. Eu penso que tem que ter uma diferenciação entre a livre manifestação. Essas pessoas têm todo o direito de querer o Bolsonaro continue no poder, ou de achar que o Lula é ladrão e que o Lula não pode ser presidente, no sentido de não estarem satisfeitos com o resultado eleitoral, podem se manifestar tranquilamente, entendeu? Não é esse o ponto. Eu defendo muito a democracia, até de idiotas se manifestarem na democracia. O ponto é, não pode se manifestar em frente a quartel-general pedindo intervenção militar, pedindo intervenção federal, pedindo prisão ou mudança do resultado eleitoral. Isso tudo é crime, tá? Esse é o ponto-chave. Acho que é isso que a gente tem que deixar claro. Não pode fechar a estrada exigindo que se mude o resultado eleitoral ou que não se permita que um presidente eleito democraticamente assuma o governo. Isso está lá no artigo 286, parágrafo único do Código Penal, dizendo que é crime incentivar a utilização das Forças Armadas ou de violência contra o processo democrático. Está lá no 359L, 359M do Código Penal também dizendo que atentar contra o Estado democrático de direito, instigando, ameaçando, agindo com violência contra o Estado, isso é crime. E é o que exatamente que essas pessoas estão fazendo. Estão agindo com violência contra o Estado democrático de direito, contra um presidente eleito de forma democrática. Isso está claro, ninguém está discutindo o sistema eleitoral, nem eles mesmos estão agora discutindo. Pode ver, está muito colateral o debate sobre fraude na urna, isso eles mesmos já abandonaram. O mundo inteiro já reconheceu, já mandou mensagens inequívocas de que o sistema eleitoral ele é correto, ele é ígio, ele está adaptado ao sistema democrático. Lula foi eleito de forma democrática, eles próprios já assumiram isso. Mas e agora eles vêm com um discurso de que não pode um ladrão assumir, porque ele é inelegível. Tipo, olha, esse debate já passou. Esse é um debate válido durante um processo eleitoral. Se Lula é ou não é inocente, se ele é ou não é elegível, se nós devemos voltar a um presidente que foi preso pela Lava Jato. Esse assunto já foi amplamente debatido e o Lula ganhou. Acabou. Esse ponto não pode mais virar debate. E quem defende que, ganhou um ladrão, nós temos que utilizar as forças, armadas para tirar o Lula do poder, sinto muito, serão responsabilizados criminalmente. E eu estou dizendo que serão porque serão de fato, tá? O Ministério Público Federal já está com inquéritos em andamento, no STF já tem procedimentos em andamento. Quer dizer, essas pessoas, principalmente as lideranças, não passarão desapercebidas. Depois não adianta dizer que estão sendo presos ou responsabilizados pelo sistema comunista, que estão tolhendo a liberdade de expressão, que estamos vivendo no autoritarismo do comunismo, que é isso que eles vão falar, né? Porque isso está sendo feito agora, durante o governo Bolsonaro. Tá? Esses procedimentos foram instalados agora. E, claro, provavelmente a repercussão será a posteriori, né? Mas, assim, só para deixar avisado que eles estão cometendo crimes, é só olhar lá no Código Penal, assim como, né, eu já dei os artigos aqui do Código Penal, assim como quem tentou fazer essa paralisação, essa greve geral,
né, que seria ontem, ou que fechou o seu comércio, ou que está instigando nessa questão de fechamento de comércio, caso o Lula seja empossado, na verdade, essas pessoas estão incorrendo também num delito ali do 722 da CLT, né, que fala sobre lockout, que é greve de patrão. Tá? E isso tem responsabilização com perda de representação em entidades de classe, com multa, né, que são as penalidades da CLT. Essas pessoas também estão incorrendo, então, em delitos, vamos chamar assim, né, da CLT. Então, quer dizer, essas pessoas elas estão cometendo crimes constantemente. E eu quero chamar a atenção, né, porque eu acredito que são grupos paramilitares violentos, financiados por empresários. Né? Essas pessoas não conseguiriam permanecer tanto tempo na rua, né, em tese, entre aspas, desempregadas, porque quem é que consegue, né, se sustentar tanto tempo em manifestações nas ruas? E tem grandes empresários financiando isso. Com certeza nós faremos também esse movimento, porque nós estamos aqui no Rio Grande do Sul monitorando e já alimentando, né, esses inquéritos que estão em andamento aqui. Essa é uma característica clássica do fascismo, né, Sim. essa sustentação escondida do que se chamava no marxismo antigamente o lumpesinato, né? Gente desempregada, gente desgarrada e que fica aí disponível para esse tipo de coisa, sustentada de maneira mais ou menos discreta ou escancarada por empresários. Né? Não é à toa que lá em Rio do Sul, vou mostrar cenas aqui, vou querer uma avaliação tua sobre elas, o bloqueio acontece em frente à loja Lavan, né? Fica até fácil para passar o lanchinho. Né? Claro, e tem uma outra questão, por exemplo, aqui em Porto Alegre, uma das lideranças do movimento, ela entrou no gabinete da vereadora Nádia, da extrema-direita aqui em Porto Alegre, foi candidata ao Senado, no final foi uma candidata laranja e tal, e ela entra no gabinete dessa vereadora no dia 26 de setembro, ou seja, no final do primeiro turno, né? E hoje ela é a organizadora desses atos aqui em Porto Alegre, ou seja, paga com dinheiro público dentro do gabinete de uma vereadora, né? Então, nitidamente, nós vemos como esses financiamentos eles vão ocorrendo e são criminosos, né? Essas pessoas serão responsabilizadas. Quem organizou atos em frente ao quartel-general, quem fechou a estrada dizendo que se não houvesse uma mudança no resultado eleitoral, não sairiam e que não deixaram caminhoneiros passar, né? Que isso nitidamente não foi uma ação dos caminhoneiros, foi uma ação de empresários, de alguns empresários do setor do transporte, junto, né, com grupos aí de CACs, de atiradores e tal, enfim, com esse núcleo, né, de algumas pessoas do agronegócio que trancaram, né, os caminhoneiros que queriam trabalhar. Eu falo isso porque eu conheço pelo menos umas 2, 3 pessoas que trabalham no transporte de cargas perecíveis, que foram obrigados aqui em Serafina Correia, aqui no Rio Grande do Sul, a estacionarem seu caminhão num posto de gasolina, que tinha até uma tenda, tudo bem organizadinho, e foram ameaçados com armas de fogo. Então, esse é o quadro, né? As pessoas não podem misturar o que está acontecendo com os caminhoneiros, com a categoria dos caminhoneiros. Isso é uma questão muito orquestrada por alguns empresários, alguns membros do agronegócio, né? Que estão, né, tentando instalar esse caos e que para mim, não se encerra agora nesse processo. Isso vai ter um longo prazo e é por isso que é importante o Estado, né, as forças de segurança, o aparato repressivo do Estado dar uma resposta exemplar para que nós não passemos por isso ao longo de 4 anos, esse inferno, né? Agora, você está trazendo uma questão importante. Tem uma série de questões aqui, vou trazer para você, que porque eu fico olhando lá para os Estados Unidos, tá certo? Uma democracia em que aconteceu o Capitólio, aqui são capitolinhos acontecendo espalhados pelo país, e a gente não viu ninguém ser preso no dia seguinte, demorou alguns meses, né, para começar as prisões. Você acha que o processo aqui vai ser o mesmo? Essa coisa de que não está tendo prisão agora, né? Porque a gente que é leigo, as pessoas ficam indignadas, tem que prender, prende já e tal. Não é. O fato das pessoas não estarem sendo presas agora não quer dizer que a máquina da justiça não está funcionando. Não quer dizer, e eu estou dizendo que está funcionando. O que eu quero dizer já existem investigações de pessoas identificadas e serão responsabilizadas, tanto civilmente quanto penalmente. Eu falo isso porque, enfim, nós estamos fazendo isso e está acontecendo. É uma questão clara. Tem a lista, né?
Ele pediu para é que tu vê assim, ó, e polícias militares a lista dos nomes dos líderes, né? Não, é que assim, nós temos no Ministério Público Federal já inquéritos instalados, nós temos procedimentos no STF, nós temos uma série de ações, por exemplo, esses policiais que prevaricaram, que aparecem nos vídeos, estamos com vocês, o próprio superintendente da Polícia Rodoviária Federal, enfim, essas pessoas serão responsabilizadas, talvez não seja midiático, tá? Mas serão responsabilizadas sim. E quem está hoje fazendo vídeo, postando, dizendo, cadê o exército, não sei o quê. Se alguém pegar esse teu vídeo, por exemplo, se chegar na gente aqui no Rio Grande do Sul um vídeo desse tipo, né, com identificação, pode escrever, nós temos um dossiê e nós estamos levando esse dossiê para frente, entendeu? Então, quer dizer, que essa pessoa quiser se comprometer nesse patamar, né, depois ter que contratar advogado, correr o risco de ser preso, porque, enfim, o artigo 359-M, né, do Código Penal, ele dá de 4 a 12 anos de cadeia. Né? O apologia ao crime ali, que é o do 286, é um pouco mais leve, mas ele também tem pena de reclusão. Claro, tu vai converter isso a trabalhos comunitários, ou converter isso a uma pena alternativa, mas vai ficar lá, teus antecedentes criminais para concurso público, etc. e tal, está lá no Código Penal, isso vai trazer um prejuízo absurdo para essas pessoas. Então, assim, eu tenho avisado, olha, dá tempo ainda de apagar tudo que tem aí, né? Que quem não viu, não viu, sai da rua, porque as coisas terão responsabilização, sabe? O que nós vimos depois, provavelmente vai mostrar esses vídeos, né? Pessoas atirando contra, né, a direita, que dizia que era da polícia, atirando contra a polícia, atirando com arma de fogo contra a polícia, como fez o Roberto Jefferson. Vou mostrar aqui, então, os dois vídeos lá. Quadro, mostra aí. De Novo Progresso no Pará e depois o de Rio do Sul. E aí tem uma foto impressionante para mostrar para vocês e para o Leonel comentar para nós. Olha isso! Apedrejando! A população invadiu apedrejando a PRF tudo agora! Olha aí, galera! Fora! Fora! É impressionante essa cena. Deixa eu mostrar já a de Rio do Sul, de Santa Catarina. Você vê que muda, né? Lá é um lumpesinato, claramente, né? Gente... E aí você vai para a manifestação na Santa Catarina, os branquinhos catarinenses, né? É bem diferente, realmente, mas o método o mesmo, o método fascista é o mesmo, tanto lá em Novo Progresso, quanto em Rio do Sul. Tá aqui. Deixa eu passar para frente. Olha, e essa foto aqui é impressionante. Um policial, um agente da Polícia Rodoviária Federal, só não foi morto porque estava de capacete. Olha a marca no capacete dele. Foi atingido por uma barra de ferro lá em Rio do Sul. Queria uma avaliação tua dessas cenas e interrogação para nós leigos, né? Eu já fui em muita manifestação, Leonel. Já vi muita manifestação do MST. Já vi muita manifestação do MTST. Se alguém ousasse fazer isso, meia hora depois a tropa de choque estava lá massacrando. Por que não teve... Eu te pergunto, alguém tem algum vídeo de algum militante da esquerda? Não precisa ser um movimento.
atirando contra a polícia? Pois é. Essa é a pergunta. Já viu algum movimento social, não sei o que, de esquerda abrindo fogo contra a polícia? Eu não vi. Não me lembro, não me recordo. Né? Gostaria que alguém trouxesse um vídeo. Olha, não, tem o fulano lá. Nós tivemos Roberto Jefferson, tivemos o caso agora mostrado no vídeo, né? Tivemos nitidamente, né, tentativas de homicídio contra esses policiais aí na frente da van. E é bom que ele se lembre, né? Eu quero ler uma frase do Eduardo Bolsonaro que ele falou lá no Capitólio, tá? Isso tá nos meios de comunicação, tá na rede dele. Ele diz o seguinte: vamos ver o que diz Eduardo Bolsonaro sobre o Capitólio, né? Aquela invasão que tentaram dar o golpe a favor do Trump. Ele participou, né? Ele participou. Ele estava lá nos Estados Unidos e estava na sala de comando da invasão do Capitólio, né? O Eduardo Bolsonaro falou sobre o seguinte: faltou matar todos os policiais lá dentro ou os congressistas. Frase do Eduardo Bolsonaro, que em tese é policial, né? Uhum. Então, quer dizer, nitidamente essa extrema-direita, essa direita que vai lá nas manifestações, tirar selfie com a polícia, na verdade, eles desprezam a polícia. Eles gostam de cachorrinho, né? Tipo, esse aqui é meu cachorrinho e tal. Agora, eles acham que estão acima da lei, né? Nitidamente, eles consideram que estão acima da lei. E a polícia, quando ela age de forma legal, então, o que nós estamos vendo agora é a polícia agindo de forma legal, porque trancamento de estradas é ilegal, defender intervenção militar é crime. Eu já falei aqui, está no Código Penal. Um policial que não intervém numa situação dessa, e por isso que os policiais rodoviários federais estão corretos, porque, assim, pelo simples fato de ter uma faixa escrita intervenção militar naquela ação, essa ação já tem que ser desmobilizada. Não interessa o que aconteceu ali. Tem uma faixa intervenção militar, crime do 286, parágrafo único, do 359-M, e acabou, tem que ser desmobilizado. Quantas vezes nós vimos na Europa atividades similares sendo desmobilizadas pela polícia? Diversas vezes. Neonazistas, que fazem, né, saudações nazistas, a polícia senta o sarrafo e desmobiliza no momento essa atividade. É isso que a polícia tem que fazer. Tem um crime sendo cometido ali, não é liberdade de expressão. Entendeu? Pedir intervenção militar, pedir fechamento do STF, pedir o que for, não é livre manifestação de pensamento. Não é. Porque o que eu digo, as pessoas têm todo o direito de se manifestarem porque estão descontentes com o governo A ou B, não gostaram do resultado. Perfeito, pode se manifestar. Agora, cometerem crimes, pedindo intervenção militar, atirando contra a polícia, trancando estradas com pneus queimados sem nenhum motivo, porque assim, ainda estamos no governo Bolsonaro. Quem administra esse país ainda é o Bolsonaro. Não faz o mínimo sentido essas manifestações. Eu não quero comunismo. Porque agora não sei. Mas o que aconteceu até agora? Do tipo, se ainda fosse no dia 3, 4 de janeiro, eu até poderia dar um desconto para esses fanáticos, entendeu? Dizendo, tem um novo governo que começou a estabelecer políticas que estão descontentando. Mas nitidamente não é esse o ponto. Essas pessoas permanecerão enchendo o saco durante um bom tempo. E por isso, de agora, já devem ser responsabilizadas, porque elas querem o caos no país, elas querem o mal para o país, não são patriotas nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? E estão querendo tumultuar o processo eleitoral legítimo, e são criminosos e devem ser tratados como criminosos e que estão demonstrando o seu desprezo pelas forças de segurança. Eu avisava isso, né? Que essa lógica de financiar e favorecer os CACs, né, de distribuir armas de fogo, de disseminar armas de fogo. Quantas vezes eu já não falei isso aqui na fórum? Várias vezes. Eu disse, isso vai se voltar contra os próprios policiais. Isso é financiamento e armamento de milícias, de grupos paramilitares que vão agir de forma violenta para desestabilizar o nosso país e para fazer a força armada do Bolsonaro. Ele não tem relação com a polícia. O Bolsonaro e o bolsonarismo não tem qualquer tipo de relação de simbiose com a polícia. Eles querem, são grupos milicianos, e se tiver isso dentro da polícia, melhor ainda, porque eles conseguem, né, ter uma articulação estatal de controle sobre isso, mas eles não têm, de fato, qualquer tipo de simpatia com as forças de segurança. Ou alguém que pode me dizer uma grande política de segurança pública que favoreceu a polícia e que valorizou os policiais que tenha sido feito pelo Bolsonaro. Nenhum. Agora, ele fez decretos que tiraram criminosos da cadeia, né, favorecendo e digamos, trazendo facilidades para a aquisição de armas de fogo, e está aí o resultado sendo utilizadas contra a própria polícia. Uhum. Leonel, tem uma série de questões aqui para ti, vou passar por elas
Mas antes queria só registrar, não queria a tua avaliação sobre isso. Parece que o Lula está agindo com prudência e inteligência política. Diz o seguinte: eu não sou presidente, o problema é do Bolsonaro, ele nem toca no assunto, né? Ele nem fala nessas histórias. Não é com ele, né? O problema é do Bolsonaro, o problema é do governo. Existe um governo no Brasil, existem governos estaduais, o problema é deles, não é meu. Não é meu esse problema. Então, parece que essa é a primeira percepção do Lula. E a segunda, a lista de revogaços do Lula são os 100 anos de sigilo, as portarias e decisões em relação ao meio ambiente, né, de destruição do meio ambiente, e as portarias e decisões que ele pode revogar em relação à liberalização do uso de armas, né? Então, está nas 3 prioridades. Está extremamente correto, né? São prioridades, assim, a questão do meio ambiente, questão do armamento e questão do 100 anos de sigilo são coisas que com canetaço ele resolve. E são questões graves para o nosso país, né? Esse descontrole de armas de fogo, ninguém suporta mais. Sim. Assim como essa situação envolvendo o desmatamento, o garimpo ilegal, né? São questões gravíssimas e que também podem ser resolvidas com canetaço. E, então, quer dizer, o 100 anos de sigilo nem se fala, né? A gente tem que ter transparência, isso aí é totalmente ilícito. Então, no meu entendimento, está extremamente correta essa análise do Lula sobre o que é a prioridade e o que ele pode fazer sem necessitar do Congresso Nacional. Isso é urgente. Agora, o que nós vamos fazer depois da revogação dos decretos? Como é que nós vamos conseguir, né, retroceder essa questão dessas armas que foram disseminadas para a criminalidade de forma legal? É um problema. Vai ter digamos, uma demanda reprimida do que fazer com isso gigantesca. E nós vamos ter que lidar, porque nitidamente nós estamos tendo um Estado paralelo que está agindo de forma violenta contra as próprias forças de segurança. E nesse sentido, né, essa questão, por exemplo, dos desmatamentos, do garimpo ilegal, bom, o que nós estamos vendo aí nesses vídeos demonstram a gravidade do que vai acontecer quando o IBAMA e a polícia começar a dar um enfrentamento a esses garimpeiros e madeireiros que lucraram tanto com essas políticas do Bolsonaro e ganharam um poder absoluto de domínio de áreas, de recursos financeiros, de armamento. Quer dizer, os policiais foram colocados em risco graças às políticas do Bolsonaro, tanto que desregulamentaram a fiscalização do meio ambiente, né, dos crimes ambientais, quanto da facilitação da aquisição das armas de fogo. Quer dizer, o Bolsonaro criou um Estado paralelo, criminoso, armado de forma legal e que agora vai ter que ser desmantelado. E quem se colocará em risco para fazer isso são os policiais. Então, os policiais têm que compreender a responsabilidade pela violência que vai acontecer e que está acontecendo é pura e exclusivamente do Bolsonaro e de seus aliados. Tem algumas pautas para encerrar a nossa conversa. Uma delas não tem a ver com o tema do nosso diálogo aqui, é do Guilherme. Guilherme B. O horário de verão foi a única ação decente do Bozo. Para o povo trabalhador é péssimo, só é bom para quem bate ponto das 9 às 17. Há controvérsias, tem muita gente que gosta. Isso que eu ia falar. O Lula lançou... Não é unanimidade, né? O Lula lançou ontem à noite, no final da tarde, uma enquete no Twitter, né, dizendo assim... E ganhou 70% que é a volta do horário de verão. 70% que é o horário de verão, já está, nesse instante, 1.874.000 votos. A imensa maioria, Guilherme, quer a volta do horário de verão, pelo menos na enquete do Lula. Há divergências entre os especialistas, mas hoje se avalia que a ideia do Bolsonaro lá atrás, em 2018, para acabar o horário de verão, de que não representava economia nenhuma, era fake news. Era fake news. Você pensa o que sobre o horário de verão? Hoje, o Lula está fazendo uma estratégia interessante, que lembra um pouco a do Bolsonaro, está pautando temas para o país, né? O primeiro tema que ele pautou, horário de verão. Estratégia de comunicação eficiente, né? É isso aí. Não, se a maioria quiser horário de verão, eu honestamente não tenho uma opinião formada, né? Eu acordo cedo de qualquer forma, né? Mas para quem, né, tem essa situação envolvendo quem gosta de praticar atividades físicas, quem tem essa lógica também da economia, que seja mínima, mas que existe, tem prós e contras. O contra é que isso altera também o relógio biológico e tal, durante um período. Mas, assim, se a maioria quiser, eu não honestamente, assim, não é uma pauta que
que eu considere assim vital, mas eu acho interessante. Como estratégia de comunicação, o Lula está indo muito bem nesse sentido, né? Mandando bem. A Rosa Virgínia, bom dia, Mauro, Plínio e comunidade. Viva o nosso policial antifascista Leonel Hadi, com R. Mas é policial, vereador e deputado estadual eleito. A Marcelise pergunta: como enfrentar os nazistas no Brasil? Denunciando e exigindo punição para eles, para que o aparato do Estado responsável pela persecução penal leve a sério esses crimes, né? Porque muitas vezes não se leva a sério. Esse é um crime menor, é só uma opinião, é uma gurizada que só está usando uns símbolos ali e tal. Não, é grave e tem que ser responsabilizado, né? Eu defendo isso e nós temos que ter uma política efetiva de combate às células neonazistas e ao discurso de ódio e racismo, enfim, no nosso país. O Arthur Rezende da Silva, bom dia. O Leonel está na equipe de transição? Penso que o Leonel deveria estar em alguma função na Polícia Rodoviária Federal ou afins para a regional. Se fosse para estar em alguma função, diretor-geral, né? Pelo amor de Deus. Agora... Não, a Polícia Rodoviária Federal tem os seus membros. Tem os seus quadros lá, né? Vai sair alguém dos quadros da Polícia Rodoviária Federal. Não, e tá certo, tem que seguir. Agora, o Bolsonaro instrumentalizou a Polícia Rodoviária Federal, esse diretor-geral lá, o Silvinei Vasquez, que vai ser punido, tá? Só para dizer já, não vamos nem gastar muita pólvora com ele, assim, né, do debate, porque, assim, ele nitidamente ele vai ter uma punição penal, punição civil, punição administrativa. Se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria que até o final de 2023 ele não vai estar mais na Polícia Rodoviária Federal, né? Eu acho que lá vai ser rápida a recuperação da Polícia Rodoviária Federal como instituição de Estado brasileiro e não como polícia política do Bolsonaro? Eu defendo que a gente tenha que ter uma depuração nesse processo, não só da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. Infelizmente, das polícias militares é mais complexo, porque estão nos governos dos estados. Nós sabemos que as duas que são mais ideologizadas, que estão mais contaminadas, são as polícias militares do Rio e São Paulo, e infelizmente são dois estados administrados por bolsonaristas, né? Ali deveria ser feita uma depuração, né? E como eu vou frisar novamente aqui, não estou defendendo perseguição a policiais bolsonaristas ou policiais, né, que tenham feito campanha para o Bolsonaro. Não é esse o ponto. O ponto é aqueles policiais que se utilizaram da sua função pública, né, para favorecimento político-ideológico, partidário, né, prevaricaram, cometeram abuso de autoridade por simpatia política, né? Esses policiais eles têm que ter uma punição exemplar. Provas não faltam, né? Temos vários casos aí. E esses que têm, né, comprovação de terem agido dessa maneira têm que ter punição exemplar, e eu defendo, inclusive, a demissão, né? Porque se tu chega no patamar de colocar a tua ideologia político-partidária acima da tua função pública, acima da legalidade, acima da Constituição, tu não tem condições, né, de estar numa instituição pública com a relevância, por exemplo, de uma Polícia Rodoviária Federal, de uma Polícia Federal, de uma Polícia Militar, né? Então, eu acredito que vai demorar um período ainda, mas essa resposta ela tem que vir com agilidade, né? Nós não podemos mais permitir que esse tipo de situação aconteça e fique, né, sem nenhum tipo de resposta por parte dos responsáveis, né? Nós temos, digamos, a ilegalidade, os delitos, enfim, o que foi realizado, né, que atinge a instituição naquilo que tem de ordenamento interno, né, de regimento interno, isso está muito evidente, né? Tá assim, o conteúdo probatório é farto, sabe? Aquele policial rodoviário federal que chega com a moto dizendo assim, não, só venho aqui dizer que estamos juntos com vocês. Quer dizer, que ele tem que fazer essa fala? Como assim tá junto se já existia uma decisão do STF de desobstruir estradas? Tem um outro policial rodoviário que diz o seguinte, não, a ordem que nós temos não é essa, o STF não manda na gente. Quer dizer, uma decisão judicial não vincula a força de segurança, então, ele inventou isso da onde? Então, quer dizer, eu como policial recebo uma determinação de um juiz do cumprimento de mandado de busca e apreensão e eu simplesmente vou dizer para o juiz, não vou cumprir, dane-se. Bom, no dia seguinte eu estou preso por desobediência. No dia seguinte eu vou estar respondendo o processo administrativo de demissão por ter
simplesmente uma desobediência a uma ordem legal, né, uma ordem legal de uma autoridade constituída. Quer dizer, isso é completamente insano um policial dizer que não vai cumprir uma decisão judicial. Ele pode discordar da decisão judicial como pessoa, né, como indivíduo, ficar, né, numa contradição. Ok, tem todo o direito. Agora, descumprir ele não pode, porque ele é um cumpridor de ordens, né? O policial, na verdade, ele é um cumpridor de ordens, cumpridor da lei e da Constituição. Ele não pode agir fora disso de forma alguma. Ele não pode agir, né, por vontade própria, por um sentimento de simpatia ou antipatia, de repulsa. Né? Não pode, ele não tem essa possibilidade. Então, essas pessoas que agiram assim, sinto muito, serão responsabilizadas. Eu estou, né, inclusive já tenho, né, imagens e tal, e assim que nós tivermos o ministro da Segurança Pública do governo Lula, eu quero me reunir com ele e cobrar, né? Não só eu, tá? Existem vários policiais, inclusive vinculados a entidades de classe dos policiais, que exigem uma punição exemplar para que nós tenhamos uma política democrática, uma polícia democrática, uma polícia realmente legalista, constitucionalista. Porque o que acontece? Eu não estou aqui defendendo que a polícia agora tenha que ser o polo inverso do que aconteceu com o Bolsonaro, entendeu? A gente não pode achar que a polícia agora ela tem que perseguir os bolsonaristas. A polícia agora tem que ser, né, uma polícia que permita isso e aquilo, uma polícia que agora vai só investigar a extrema-direita e não investigar, né? Eu acredito que a polícia ela tenha que voltar e tenha que ser, pelo menos uma vez na vida, né, uma polícia de Estado, uma polícia de fato que trabalhe dentro das normas legais e constitucionais, dentro da sua obrigação, sem ideologização, né, dos seus membros, passando isso para a corporação. Se é de tal partido, eu vou lá, investigo a fundo, exponho e cumpro medidas ilegais e tal. E se é contra o que eu tenho simpatia, eu não faço nada, mesmo que aquilo esteja nitidamente, né, notoriamente seja crime. Então, nós precisamos fazer esse processo. Vai ser doloroso, vai ser longo, mas ele tem que ser feito. Perfeito. Para encerrar, Leonel, Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Tem uma pergunta da Zuma, eu já vou encaixar outra aqui. Leonel, até quando a 7 de setembro e a Andradas vão ficar bloqueadas no centro de Porto Alegre? Imagino que bloqueadas pelos bolsonaristas. E os foguetes, que são proibidos por lei? Não aguentamos mais essa baderna na nossa redondeza. Essa é uma primeira questão em relação a Porto Alegre, e aí já encaixa uma outra em relação ao Rio Grande do Sul. Como é? Você vai ser deputado estadual, né? Já é deputado estadual eleito, está uma posse, e vai atuar no contexto de um governo Eduardo Leite. Já há uma definição do PT e da bancada, da futura bancada na Assembleia Legislativa sobre como será a relação com o governo Eduardo Leite? O PT apoiou o Eduardo Leite, vai para o governo, não vai para o governo, vai fazer oposição na nós Assembleia? Seremos oposição, nós seremos oposição reta, frontal ao governo Eduardo Leite. Isso aí não há nenhuma dúvida em relação a isso, né? Nós faremos uma oposição muito dura, porque ele é um neoliberal, é um privatista, enfim, ele representa essa direita, né, aecista, vamos chamar assim, né? Ele é discípulo do Aécio Neves, né? Então, nós não temos nenhum tipo de colaboração ou proximidade com o governo Eduardo Leite, embora tenhamos feito... O apoio a ele foi só para evitar o fascista. Agora, na verdade, foi um apoio democrático, um apoio na lógica de que tínhamos, né, um candidato fascista, um candidato antidemocrático, que era representado pelo Onyx Lorenzoni, né? E nesse sentido se fazia necessário no jogo democrático, né, na nossa lógica antifascista e tal, né, de derrotar o bolsonarismo em todos os seus níveis, fazer esse movimento de apoio e de campanha até mesmo aberta ao Eduardo Leite. Nós fizemos campanha aberta do Eduardo Leite, é fato, né? Agora, não quer dizer adesão, não quer dizer que nós não sejamos oposição dura ao seu governo. Nós queremos que a privatização da água seja freada, que o nosso Banrisul não seja privatizado, nós queremos que ele reveja, né, ele revogue a punição dada aos professores e professoras aqui do Estado em paralisações que eles realizaram e tiveram o ponto cortado, né, o ponto foi cortado dos professores e professoras. Nós exigimos uma valorização do salário mínimo regional, nós temos que debater um decreto que foi derrubado, uma lei, na verdade, foi derrubada pelo governo que tratava da questão dos agrotóxicos. Então, quer dizer, nós temos vários pontos aqui
de divergência com o Eduardo Leite, com a sua política. Nós não concordamos com a política que ele implementa no Estado, e o Partido dos Trabalhadores, com certeza, será uma oposição, claro, responsável, uma oposição democrática, mas nós faremos aquilo que estiver ao nosso alcance para derrotar essas pautas que o Eduardo Leite levar até a Assembleia e que atinjam os trabalhadores e trabalhadoras do Rio Grande do Sul. Em relação à Rua dos Andradas, de 7 de setembro, que é aqui no centro, que fica no entorno do Comando Militar do Sul, né, que são esses atos antidemocráticos, nós já temos identificação de lideranças, né, nós já estamos requisitando a desocupação dessas ruas, já fiz, inclusive, um tweet, né, acionando o governador Ranolfo, porque nós temos nitidamente uma situação de ilegalidade, as pessoas cometendo crimes e fechando rua. Isso é inimaginável, né? Se fosse alguém da esquerda, o pessoal tem até brincado, né? Bom, quem sabe a gente põe os professores ali, né, dizendo que é uma manifestação de professores, que talvez a coisa se resolva rapidamente, né? A polícia apareça e já desmobilize de forma ágil, né? Já que não está fazendo nada, talvez se forem professores, dizer que aqueles fanáticos, criminosos, fascistas ali são professores, talvez exista uma ação, né, da polícia de desmobilização, né, disso. Mas nós vamos sim continuar exigindo essa desocupação dessas vias. Bom, que querem ficar, fiquem na calçada, né? Sei lá, fiquem em outro lugar, né? Vão lá para o Parcão, né? Querem sejam mais sadios, mais saudáveis, né? Façam isso lá no Parcão, onde, enfim, não vai ter quartel-general, ninguém vai dizer que vocês estão cometendo crimes, pedindo intervenção militar, né? Mas, enfim, essas pessoas não são muito saudáveis, né, em nenhum aspecto. São criminosas. Então, é isso. Importante registrar que o Leonel foi eleito com uma votação consagradora. O PT tem a maior bancada na Assembleia Legislativa, são 11 parlamentares eleitos. Eu não sei como é que vai ser essa composição da oposição. Se juntar o PSOL com 2, PCdoB com 1, PDT, não sei qual que vai ser a posição do PDT, com 4, e o PSB com 1, também não sei. Daí, 19, 20 parlamentares, não é maioria, mas dá para fazer um bloco que incomoda, né? Não, a ideia é essa, dialogar com todos esses partidos, para, claro, os partidos da federação, que são o PT e o PCdoB, que têm representação na Assembleia, mais o PSOL, provavelmente estarão juntos em 99% das pautas, né? Nós teremos aí uma bancada de 14. Então, essa bancada de 14, esse bloco, dificilmente ele se modifica, né? E aí nós vamos dialogar, né, com o PDT, com o PSB. Nós sabemos que a base do Eduardo Leite saiu fraturada, né? Tanto se fosse o Onix quanto o Eduardo Leite, a base estaria fraturada, porque foi uma campanha muito... Claro, a gente sabe que a extrema-direita e a direita, muitas vezes, né, por interesses econômicos e tal, compõem. Não é um problema para eles fazerem movimentos, né, após a eleição. Mas nós sabemos que tem fraturas consideráveis, ataques que foram feitos. Então, quer dizer, essa base do Eduardo Leite nem se compara à da última administração dele. Então, ele vai ter, claro, ele passou muitas das políticas dele já no governo anterior, mas nesse governo ele não vai ter a facilidade que ele tinha. Então, se for necessário, a gente vai dialogar, sim, com a extrema-direita, vai dialogar com a direita nesse sentido, se a pauta for de interesse da população do Rio Grande do Sul e que a gente possa derrubar, né, os desejos aí do Eduardo Leite. Nós sabemos, por exemplo, que o regime de recuperação fiscal, que traz grandes prejuízos para o Estado, foi uma pauta que, inclusive, o Onix foi contrário durante a campanha, ele se posicionou ao contrário, embora tenha feito aquela piada que virou meme internacional, né? O que tu sugere para o regime de recuperação fiscal? Qual é o teu projeto? E ele dizendo, muito melhor do que o seu, infinitamente melhor do que o seu, né? Virou um meme, virou até do Chaves, né? E tal, virou uma piada, mas ali nós vimos que, enfim, o PL, né, o Partido Liberal, que tem representação na Assembleia Legislativa, se coloca contrário ao regime de recuperação fiscal e é da mesma maneira que nós pensamos como esquerda, como bloco da oposição. Bom, temos que sentar na mesa, então, com os representantes que apoiaram o Onix, inclusive com o Partido Progressista, com o PL, com os partidos que fizeram base e campanha para o Onix, e dizer, olha, vocês realmente têm acordo sobre o regime de recuperação fiscal, de que ele é negativo, a ponto do Onix defender que iria revogar esse regime de recuperação fiscal? Se a resposta for sim, vamos nos unir num bloco e vamos à votação em relação a isso. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer, entende?
nós podemos compor, sim, ações mesmo com blocos que nós não temos nenhum tipo de convergência ideológica, mas pontualmente temos a possibilidade, sim, de trazer grandes dificuldades, né, aos projetos do Eduardo Leite que atinjam o Estado e os trabalhadores e trabalhadoras e aposentados e aposentadas. A Dênia Carvalho diz assim: gostei, que venham mais leonéis. Esse leonel vai aprontar muito para a democracia, para a luta do povo brasileiro e para a democratização das polícias no próximo período. Então, obrigado, vereador Leonel Hadi, deputado estadual eleito pelo PT no Rio Grande do Sul. Um abração, boa semana para ti. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.